Olá, ouvintes, irmãos, que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, esteja neste momento guardando o seu coração, o seu lar e a sua família. Aqui quem vos fala é o pastor Jeremias, da IBS 128, e quero compartilhar uma palavra com todos vocês. Estamos aí falando de uma série de casais. Você que ainda não acompanhou, está aí os vídeos anteriores para você acompanhar aí os casais que foram dissertados aqui nesse canal. E hoje eu quero compartilhar uma palavra especial a todos vocês, marido, esposa, e quero que você preste bastante atenção, porque eu quero fazer uma pergunta. O que é o seu casamento? O que você já aprendeu dele e o que você já ouviu de Deus? Então eu tenho uma resposta de Deus para o seu coração e uma instrução de Paulo, do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos irmãos de Coríntios. Mas hoje, neste momento, eu quero começar por Hebreus. O autor de Hebreus, inspirado por Deus, ele diz assim, uma resposta: o que é o seu casamento? E a Bíblia responde: ele é digno de honra entre todos. Olha o que a Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Mas a resposta de Deus é que o seu casamento, o seu matrimônio, ele é digno de honra. Mas um detalhe especial, quando ele diz digno entre todos seja o matrimônio, digno de honra, está abrangendo o casamento num todo. Mas ele também fala da segunda parte desse versículo, que está falando da intimidade. Hoje está sendo comum, muitos casais já passaram de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não importa quanto tempo, 50 anos, estão comemorando ano após ano bodas de casamento, mas não estão desfrutando da intimidade. A Bíblia fala que a esposa é como uma fonte secreta, é como um jardim secreto. Ela é exclusiva do marido, ou seja, está falando de intimidade. Provérbios fala: beba dessa fonte, seja ela somente para ti. E olha a instrução de Paulo, porque, irmãos, hoje o que tem de maridos, o que tem de esposas que estão subindo pelas paredes, porque um ou outro não está mais comparecendo. Irmãos, então precisa dar uma atenção a isso, precisa examinar o que está acontecendo. É espiritual? É físico? É por causa da idade? Qual é o problema? Porque se é espiritual, precisamos orar, precisamos buscar de Deus uma libertação, porque existe um espírito chamado espírito de pombagira, que é mais conhecido popularmente entre os cristãos. É um espírito que tanto ele causa tanto desejo, como também tira, como também coloca desejo extraconjugal, não só no marido, mas também na esposa. Então, se é de ordem espiritual, então precisa buscar de Deus, precisa alinhar isso aí, expulsar, e só expulsa demônio pelo nome de Jesus. Então, se é espiritual, então precisa ser identificado o mais rápido possível. Se é físico, é um problema de saúde, precisa buscar um médico, precisa buscar uma orientação profissional, precisa de ajuda. Agora, irmãos, precisa ser identificado. É espiritual? É físico? Então, só que aí Paulo, ele dá uma instrução aos maridos, às esposas, porque em 1 Coríntios, capítulo de número 7, olha a seriedade. Irmãos, eu quero deixar bem claro, não existe ou não pode existir um casamento, uma harmonia entre casal, se não tiver
essa intimidade entre eles. Por isso que Hebreus ele escreve: digno entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Esse leito sem mácula está falando de intimidade, está falando dessa, irmãos, está abrangendo o jardim fechado, essa exclusividade um para com o outro, o desejo de um para com o outro. Então, Paulo, quando escreve, ele deixa bem claro, a gente não tem muito o que dissertar, porque já está explícito na palavra. Olha o que ele diz: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Ou seja, não pode deixar isso faltar. Irmãos, eu não estou falando de quantidade, eu não estou falando de quantidade. Dependendo da roda de homens, a gente escuta muita baboseira. Eu vou todo dia, eu compareço todo dia. Isso é mentira, porque não é a quantidade que conta, mas é a qualidade do negócio, é a qualidade da intimidade. E, irmãos, Paulo está deixando bem claro que um homem inspirado por Deus, ele está falando: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Então, a intimidade, ela é muito séria, irmãos. E olha, e presta atenção, o versículo não terminou ainda não. Que ele diz assim, ó: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, e para vos aplicardes a oração. Então, o tempo que um marido e uma esposa, eles ficam separados, e tem que ser por consentimento mútuo, é se for para aplicar a oração, para buscar de Deus, buscar fortalecimento, buscar cura, buscar libertação, buscar intimidade, buscar um fortalecimento espiritual. E olha para você ver, e logo em seguida o versículo não para. Esse versículo é muito detalhista, é muito minucioso. Você tem que ler por parte. Você, marido que está acompanhando agora, você, esposa, vocês dois, acompanhem a palavra de Deus, que esse negócio aí vai pegar fogo. Olha para você ver. E depois ajuntai-vos outra vez. Por quê? Aí a parte 4. Vamos dizer que esse versículo tem a parte A: não vos defraudeis um ao outro, senão a não ser por consentimento mútuo. Parte B: para vos aplicardes a oração. Parte C: depois ajuntai-vos outra vez. E a última parte: para que Satanás não vos tente por causa da intimidade. Então, olha o que essa palavra está falando para todos os maridos, para todas as esposas. Irmãos, às vezes você encontra casais aí que aparentemente está tudo bem, mas dependendo o diálogo, dependendo da conversa, você vai perceber, e isso não é, está geral, irmãos, está muito sério, o que tem de relacionamentos que estão deteriorando, estão se desgastando, porque um não quer mais, o outro não procura mais, e precisa identificar. Marido, fique atento. Esposa, fique atento. Como eu falei, não é a quantidade, mas é a qualidade. Não importa se é uma vez na semana, se é uma vez no mês, mas o que importa é que seja constante. É como se você estivesse colocando a matéria em dia. Olha para você ver: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, para vos aplicardes a oração. E depois ajuntai-vos logo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, ou seja, por causa da falta. Porque, irmãos, isso é tão sério. E se a gente entender que a Bíblia fala que o diabo
O vosso adversário, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Ele fica bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E se o alvo dele é a família, qual é o alvo principal na família? O alvo principal na família é o casal. Porque se ele conseguir desestruturar o marido, a esposa, os pilares dessa família, ele consegue atingir toda a casa, toda a família. Então, olhe para você ver a seriedade. Então, se você, marido, você, esposa, que não estão mais se encontrando na sua intimidade, talvez o tempo passou, talvez para um isso já não é mais importante, mas você não pode pensar só em você, você tem que pensar também no outro. Afinal de contas, nós não estamos falando de duas pessoas, nós estamos falando de uma só carne. É de uma só carne. Não é assim que a Bíblia diz? E os dois se tornaram uma só carne. Então, a orientação de Deus nesse dia que você está testemunhando agora esta palavra, talvez você já ouviu essa palavra várias vezes, mas nunca deu atenção aos detalhes. Primeiro, o que nós vimos? Que digno entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Olha para você ver, ele é digno entre todos. Então, entre todos os relacionamentos, entre todas as uniões, o matrimônio, ele é digno de honra. E automaticamente, quando ele fala bem como o leito sem mácula, que ele está indo de encontro à intimidade do casal, coisas que muitos hoje não estão dando uma atenção adequada. Paulo está falando, o apóstolo muito usado por Deus está dizendo: não vos defraudeis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, para vos aplicardes a oração. Ou seja, se houve um distanciamento, os dois têm que estar em total concordância. Então, identifique aí, examine você agora. Tem quanto tempo que você não procura o seu marido? Tem quanto tempo que você não procura a sua esposa? Tem quanto tempo que vocês não se encontram na intimidade? E não use desculpa, é os filhos, é o trabalho. Irmãos, a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, não adianta, não há desculpa você dizer que não tem tempo. Não é desculpa você dizer que é os filhos. Não é desculpa você dizer que é o trabalho, é a igreja. Não. Isso é prioridade. Isso precisa ser prioridade na sua vida conjugal. Eu sei que não é o mais importante, mas é um item importante. Porque um casamento sem intimidade é igual um relacionamento com Deus sem essa profundidade de busca. Porque, como eu já falei nos vídeos anteriores, de todas as comparações que Jesus fez, ele comparou ele mesmo com o marido e a esposa. Porque assim como Cristo foi para com a igreja, assim o marido deve assim também ser com as suas esposas. O que Cristo fez pela igreja, pastor? Jesus, ele se entregou por ela. E assim o marido também deve se entregar. Então, voltando para a instrução, qual é a instrução então de Paulo? Não defraude, não deixe falta, não distancie, dê uma atenção a isso. Como eu disse anteriormente, não está tendo essa intimidade, por quê? É questão de saúde? É questão espiritual? Qual é a causa? Precisa identificar a causa. Porque se é saúde, é por causa da idade, então tem que identificar e os dois têm que estar em total concordância. Porque a sequência do versículo vocês separou um tempo, mas a Bíblia deixa bem claro, para vos aplicardes a oração. Ou seja, vai fazer a obra de Deus, vai fazer a vontade do Senhor, congregue, tenta conciliar vocês dois para aplicar a oração, ajude o próximo, ajude o seu vizinho, ajude o seu colega de trabalho, ajude o seu irmão da igreja. E depois,
ajuntai-vos novamente. Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso na sua sabedoria, que ele sabe que quando o casal se distancia, ele deixa uma brecha, por menor que seja, porque o diabo não precisa de uma brecha muito grande, basta apenas uma brechinha para ele entrar e causar um estrago. Então, preste bastante atenção nessa instrução. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, para vos aplicardes à oração. E depois, ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então Satanás, ele está de olho. Tem tantas outras circunstâncias que ele fica de olho, mas essa, com certeza, pelo fato da Bíblia deixar descrita, explícita ali na palavra, é porque ele está de olho na sua intimidade. Ele está de olho como você se relaciona com a sua esposa, com o seu marido. Satanás está de olho. Opa, o camarada já tem um tempo que não procura. Irmãos, vocês querem saber onde é que Satanás fica? Uma hora você lê Apocalipse capítulo 12. Diz a Bíblia que ele fica dia e noite diante de Deus nos acusando. Então preste bastante atenção. Tem um lugar em que muitos deveriam estar e não estão. E o diabo está lá. O diabo está diante de Deus de noite. Sabe fazendo o quê? Apontando o dedo. Olha, ele ali, ó, ela ali, ó, eles não estão mais se relacionando, eles não estão tendo mais intimidade. Eu posso tocar neles, eu posso tocar nela, eu posso tocar nele. Então, a palavra de Deus está deixando bem clara. Ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, ou seja, por causa da falta. Não deixa isso passar despercebido. Irmãos, dê uma atenção especial. Preste atenção no seu marido, preste atenção na sua esposa. Ajuntai-vos novamente, não fique defraudando, para que você possa viver harmoniosamente com a sua esposa, com o seu marido. Ela é fonte, é jardim fechado, exclusiva sua, é um pelo outro, e com certeza você estará blindando, estará fechando todas as brechas, porque não precisa de muita coisa para Satanás causar estrago, basta uma brechinha. Por isso que no livro de Cantares, o autor deixa bem descrito assim, ó, apanhai as raposas, porque as raposinhas é que causam mal à vinha. Ou seja, ninguém tropeça numa montanha, numa rocha. Tropeçamos em pedrinhas. Então são as pequenas coisinhas que fazem com que causa estragos terríveis. E falando da intimidade do casal, é algo que precisamos dar uma atenção. Preste atenção de novo. Eu quero ler pausadamente para você, para que ela fique enraizada no seu coração. Primeiro, digno entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula. E a instrução é: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, para vos aplicardes à oração, para que Satanás, ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Deus abençoe a todos, irmãos, e eu quero deixar aí para você um recado especial. Nos ajude para que nós possamos alcançar mais e mais famílias. Mas para isso, você está me ajudando só de deixar aí o seu like. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho aí para você receber
todas as notificações e ser tremendamente abençoado. Vai estar aí também na tela o endereço do Instagram para você acompanhar os cultos aí ao vivo pelo quarta-feira, quarta da palavra, às 20 horas, e no domingo, domingo da família, às 19 horas, estamos aí com transmissões ao vivo para abençoar toda a família. Então, junte-se a nós, vamos cultuar o Senhor, vamos adorar o Senhor juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Está aí também, você vai ver aí na tela o QR Code do ministério, para você ser aí um colaborador, um patrocinador, seja aí um ajudador, e pode ter certeza que o seu trabalho no Senhor não será em vão. Deus disse uma vez: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque com a mesma medida que tiver medido, vos medirão também. Então, seja aí, vamos juntos, vamos combater aí esse bom combate, vamos completar essa carreira e vamos guardar a fé no poderoso nome de Jesus. E não deixe, mais uma vez, eu quero deixar aí também para você acompanhar aí os vídeos anteriores. Nós falamos aí de casais que foram bem-sucedidos na Bíblia. Hoje, exclusivamente, nós falamos de intimidade. E se prepare para os próximos vídeos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até uma próxima vez.